Boa noite, bem-vindo ao programa Olhos nos Olhos aqui na TV 24, um programa que hoje vai olhar para a investigação científica em Portugal. Convidada desta noite, a professora doutora Elvira Fortunato. Boa noite. Já vamos falar, doutor Medina Carreira, de investigação científica em Portugal e, enfim, do estado da investigação na economia portuguesa. Começava por lhe perguntar as questões ligadas mais diretamente à atualidade e de uma forma mais premente a uma eventual subida dos juros. Hoje o FED subiu os juros em 0,25%, isto em termos de taxa de reserva e taxa diretora. Até que ponto é que isso pode ser uma ameaça para Portugal, atendendo àquilo que foram também os avisos do Banco de Portugal? Eu suponho que o câmbio não basta nos indicadores, basta dizer que Doutor Medina Carreira, já volto a esta questão dos juros. Elvira Fortunato, vamos então começar com a investigação científica enquanto o microfone do doutor Medina Carreira é rearranjado e reposto. Elvira Fortunato, como assustou-se com os juros? Caiu. Elvira Fortunato, boa noite mais uma vez. Enfim, em termos de investigação em Portugal, numa primeira análise, que palavras utilizaria para descrever o estado da situação? Muito boa noite, antes de mais, muito obrigada pelo convite, é sempre um prazer estar aqui, já não é a primeira vez. O estado da investigação científica e na qualidade de investigadora nós nunca estamos contentes com aquilo que temos. De qualquer das maneiras, e falando um pouco mais a longo prazo, porque estas coisas também de investigação científica não podem ser analisadas ano a ano, portanto há ciclos, há longos. Podemos dizer que nos últimos 20 anos houve um progresso muito grande a nível da investigação científica que tem sido feita em Portugal e isso está espelhado nos números, não só nos doutoramentos que são realizados, nos projetos que são angariados para Portugal através de outras fontes, não só de fontes com origem a nível nacional. Eu penso que não estamos ainda no ótimo, mas estamos numa curva ascendente. Portanto, acho que o declive é positivo. E há uma relação direta entre aquilo que é uma melhoria na qualidade da investigação científica em Portugal e depois uma tradução direta para a competitividade das empresas? Não na totalidade. Estamos a trabalhar também nessa área. Não, aquilo que é feito, e não só em Portugal, isso é um dos problemas até a nível europeu, e exatamente para diminuir o hiato que existe entre aquilo que é feito em termos de investigação científica nas universidades e depois o conhecimento que é passado para as empresas a nível europeu ainda é pequeno. Portanto, existe um fosso grande nessa área. Contudo, não só em Portugal, mas como na Europa, através de programas europeus e de programas específicos, está-se a tentar exatamente que esse hiato diminua, envolvendo cada vez mais empresas em projetos de investigação concretos. Não só projetos de investigação puramente científico, mas envolvendo o tecido empresarial e juntando as duas áreas. Doutor Medina Carreira, agora sim, já com o microfone reposto e esperemos nós sobreviver à questão dos juros, até que ponto é que há ou não uma ameaça aos juros portugueses, tendo em conta a subida da taxa diretora decretada hoje pelo FED, é já um efeito Trump e de um sobreaquecimento da economia, e até que ponto é que é para levar a sério aqueles que foram os últimos avisos do Banco de Portugal? O Banco de Portugal, aliás, a declaração que o governador Draghi fez há dias já vai nesse sentido, de limitar aquelas prestações de empréstimos e aquilo que se prevê que se passe nos Estados Unidos. O problema dos juros, mesmo que não seja muito assustador à escala mundial, é assustador à escala nacional. Porque nós conseguimos estes grandes milagres que dão satisfação aí a uma certa gente, que é entre 185 Estados do mundo, o nosso é o quarto que deve mais. Veja você do que nós somos capazes. Até onde conseguimos chegar? Pois, quer dizer, às vezes as pessoas são julgadas por outras coisas que constam no Código Penal. E ninguém é julgado por isso. Esta política que nos levou a este estado criou-nos a maior desgraça para as próximas décadas em Portugal. Além de sermos o quarto ou quinto nestes 180 e muitos estados do mundo, nós somos aquele que suporta um peso relativo maior dos juros. Quer dizer, o peso dos juros da dívida pública é a primeira do mundo.
4,6% do PIB, se não estou em erro. 4,6%. Depois vem a Grécia, depois aqueles... Ora, esse suponho que é a maior ameaça que pesa sobre nós. Quando vejo o Presidente da República é muito animado a adivinhar o futuro e outras pessoas que também andam a bater o tambor, parece que não há consciência do risco que nós estamos a correr. A economia não cresce. Vão-se repor direitos e mais direitos e mais direitos sem economia que sustenta estas reposições. O juro é esta ameaça. Eu vejo estes festejos, agora podem ser natalícios do Governo e do Presidente da República, mas eu não vejo nada que sustente esta satisfação carnavalesca. E tenho muito medo do que acontecer com os juros. Nós vimos em 2011 o que é que foi. De repente caiu em cima a pré-bancarrota, colocaram-nos um contrato que tivemos que assinar à frente e depois tivemos que aplicar a austeridade porque não tínhamos dinheiro. Deu o aparecimento desta coligação informal para o Governo, nem consequência da falência do Estado português. E pronto, e agora mandamos à deriva. Ninguém investe, a economia não cresce, andam todos satisfeitos quando cresce 0,1%, e portanto o país vai sem destino, vai sem rumo. O destino não tem rumo. E com esta ameaça dos juros, que oxalá não deflagra explosivamente um dia destes, nós temos um problema seríssimo. E o problema não é... No Arias ouvia o secretário-geral do PC fazer este raciocínio em voz alta. Pois nós precisamos de aumentar os salários, precisamos disto e daquilo, e das pensões, etc, etc. E há para aí, dizem que não há dinheiro. Então como é que não há dinheiro? Então nós pagamos 8.500 milhões de euros de juros da dívida e dizem que não há dinheiro. Quer dizer, ele pensa que deixa de pagar os juros e vai aumentar os salários. Parece? Essa é uma temática que tem estado ao longo das últimas 2 semanas na Berlinda, diria assim. Não só tanto do parte do PCP como da parte do Bloco de Esquerda houve mais uma vez o lançar de uma ideia de que é importante reestruturar a dívida, renegociar a dívida, renegociar um perdão da dívida. O próprio Primeiro-Ministro em entrevista falou nos últimos dias de que esse é um tema que deverá ser olhado com muita atenção depois das eleições alemãs de 2017 e, portanto, marcadas para outubro. E há um grupo que creio que está a estudar o assunto. Diga? E há um grupo que creio que está a estudar o assunto. Eu acho muito bem que se estude, porque o problema é de uma transcendente gravidade. Acho é que trazer isto para a via pública e com estes raciocínios que levam a pensar o país, bom, mas então andamos a pagar esses malandros, os credores, esses ladrões, e não aumentamos os salários e as pensões. Quer dizer, a população pensa que nós podemos aumentar salários e pensões com dinheiro alheio. Isto é evidente. No dia em que nós fizéssemos isto, não havia nem mais um euro de crédito. Isto é um risco grande. Não sinto isto, parece que vive tudo semi-bêbado. Parece, desculpe? Está tudo semi-bêbado. Percebe? Percebeu? Dessa forma percebi. Com certeza. A gente anda a pensar, é não pagar aos credores para pagar aqui à nossa gente, isto é confuso, porque para pagar a nossa gente temos que pedir dinheiro emprestado. Você é capaz de, em vez de ir assistir à eleição do Trump, ir para os Estados Unidos pedir dinheiro, dê um bocado de dinheiro emprestado, mas eu não pago o antigo. Não creio que o Sr. Trump estivesse de acordo com, nem eu receberia, com essa política. Nem esteve para receber agora, quando você lá esteve. Mas, Dr. Mina Carreira, também é verdade, e no outro dia ouvimos o Dr. Nogueira Leite falar precisamente neste programa sobre isso. Exato. Grande parte dessa dívida portuguesa está em mãos nacionais e em certificados de aforro. Sim, uma grande parte, quer dizer, uma parte. Também está cá. Também está cá, claro. Também não pagam esses para pagar aos outros. Não é? Este país precisa de parar um bocadinho e pensar com seriedade. A nossa política tem muito pouca seriedade. E oxalá não nos rebente outro 2011 no caminho. Muito bem, vamos olhar para a investigação científica e, Dr. Domingos Carreira, até que ponto é que a investigação e o curso da investigação tem sido importante para a economia portuguesa e pode ser-lo ainda mais? Eu não sei se tem sido importante para a economia portuguesa. Tem sido importante enquanto trabalho de investigação. Porque a doutora Elvira Fortunato é que sabe destas coisas. Há como é que se chama? Umas prestações,
O investigador faz contratos com o Estado e vai recebendo durante 1 ano, ou 2, ou 10 anos, não sei o quê. Mas bolsas. Mas bolsas, bom. Eu acho ótimo isso. Mas acharia ótimo se fosse para fazer como a doutora Elvira Fortunato faz. Inventa lá aquelas coisas dos papéis, coisas esquisitas, mas aquilo é para empresas. Não é para ficar aí num livro qualquer escondido na prateleira. Ora, eu creio que a grande parte, creio, não tenho a certeza, a grande parte dos investigadores ficam para aí nas universidades. A ensinar aqueles livritos, aquelas sementas que usam cá na terra. E deste ponto de vista sou muito crítico. Porque nós não temos dinheiro para andar aí a sustentar, digamos, o desporto da investigação. A investigação para produzir riqueza é essencial. Agora, duvido, e eu por mim não patrocinaria esse tipo de sustentação financeira da investigação, se fosse para ir inventando umas coisas que ficam para aí nos papéis escritos nas prateleiras. A doutora Elvira Fortunato vem cá pela 3ª vez, e exatamente em homenagem, e aliás ela é premiada internacionalmente e não só nacionalmente, porque ela produz para a riqueza, para a empresa, para ir ao terreno. E o resto da investigação não sei o que é que faz. Não faço, deve ser muito boa, mas eu não tenho nota de tanta investigação que vá ao terreno. É uma boa deixa. O que é que faz, doutora Elvira Fortunato, o resto da investigação? Sim, relativamente àquilo que o Dr. Medina Carreira mencionou, realmente é um facto, é um problema que nós temos a nível nacional, que nós, por vezes, é dito que existem muitos doutorados. Não é verdade. Nós temos muitos doutorados deslocados do local onde devem estar, porque muitos desses doutorados não estão a produzir riqueza, como mencionou, porque cerca de, penso que até menos de 3% dos doutores que são formados em Portugal e que estão em Portugal não estão em empresas. Portanto, o número é muito pequeno. Menos de 3%? Menos de 3%. Portanto, a grande maioria dos doutorados está nas universidades, nomeadamente nos centros de investigação, com bolsas da Fundação para a Ciência e Tecnologia. Portanto, 3 em cada 100 estão nas empresas, sim. E 97 estão nas universidades. Estão nas universidades, o que é exatamente o oposto daquilo que acontece noutros países, nomeadamente aqui, por exemplo, com Espanha, em que há muito mais doutorados em empresas. Mas é evidente que isto também não é um problema dos doutorados, portanto, não podemos agora dizer que o problema é das pessoas. Mas portanto, é um problema do foco das investigações dos doutorados, ou é um problema das empresas que não estão habituadas a contar com essa investigação? Há um problema dos dois lados. Portanto, há um problema que a maioria das nossas empresas são pequenas e médias empresas. São empresas familiares que não têm uma tradição em termos de investigação científica e ainda se pensa um bocado um mito, pensar-se que um doutorado é um académico, é um teórico, um bocadinho naquilo que o doutor... E não é? E não é. Portanto, há muitos doutorados hoje em dia que não são nada disso. Portanto, isso é um mito. E, por outro lado, um doutorado é uma pessoa que tem um treino mental, tem um treino muito superior a um engenheiro ou a uma outra pessoa e mesmo que vá para uma empresa trabalhar numa área que não é exatamente aquela em que se formou, é capaz de trabalhar. De se adaptar, claro. De se adaptar, aliás. Porque e ter uma capacidade de sistematização tem também um treino mental muito superior. Aliás, agora só para dar um exemplo, não vou falar em casos concretos, mas uma indústria farmacêutica nacional contratou 2 doutorados formados no meu grupo de investigação. 2 doutorados. Nós temos doutorados, não? Deixa-os lá neles. Não, os deputados é outra coisa. 2 doutorados formados na minha área, um na área dos materiais, um na área mais das nanotecnologias e foram trabalhar para uma indústria farmacêutica. E eu não trabalho propriamente no âmbito de uma indústria farmacêutica, mas também cada vez mais as empresas tentam formar grupos multidisciplinares, porque hoje em dia a inovação e uma empresa para inovar e para progredir em termos não só nacionais, mas internacionais, porque hoje em dia o mercado é global. Tem que ter esse multiconhecimento, não é? Exatamente, porque se eu, por exemplo, tiver uma equipa, aliás, eu faço isso na minha equipa de investigação, nós fazemos, se eu tiver uma equipa, imaginemos, só de físicos ou só de químicos, a olhar para estes óculos, vão todos olhar exatamente com os mesmos olhos. Se eu tiver um biólogo, se eu tiver um engenheiro de materiais, um físico, um químico, vão todos olhar para estes óculos com olhos diferentes. E a inovação está exatamente aí. E as empresas estão também a formar esses grupos de investigação, essas equipas, mas lá está. Portanto, isto é um processo que é lento, há um problema cultural exatamente devido à base do nosso sistema produtivo. Como eu mencionei, são pequenas e médias empresas e muitas mais tradicionais.
mas há que inverter isso se quisermos inovar, porque senão, para fazer aquilo que os outros fazem, fazemos pior e a um custo mais alto. Eu dou-lhe uma ordem de grandeza, são números assim decorados. Há uns 3 anos o professor Avelino de Jesus escreveu um artigo acerca desta matéria e os números são desta ordem de grandeza. Doutorados uns 27 ou 28 mil. Nas empresas umas poucas centenas. Quer dizer, mais de 25 mil andam por aí à solta. Este tipo de financiamento da investigação acho que é uma coisa que devia ser revista. Aliás, é claro que deve haver uma série de viciados aí em investigação. Isso é outro problema. Aliás, eu tenho aqui um quadro, se puder mostrar, em que compara, isto são estudos da OCDE de 2009, mas estão perfeitamente atuais, penso que não houve grandes alterações, e aqui temos uma comparação, por exemplo, de Portugal com Bélgica, Holanda, Polónia e Espanha, e, por exemplo, a barra roxa é exatamente o local onde os doutorados se encontram, nomeadamente portanto, no ensino superior, nos centros de investigação e universidades. Portugal tem um mínimo do ensino superior juntamente com a Polónia, é isso? Com a Polónia e com todos os outros, com Espanha. Portanto, na parte empresarial, que é a barra laranja, nós temos... Sim, mas a Bélgica está acima, a Holanda está acima e mesmo a Espanha está bastante acima de Portugal e da Polónia. Exato. Sim. Portanto, isto é um dos problemas que nós temos que inverter. Achei curiosa essa ideia de olhar para os óculos com outros olhos que não apenas de um físico, se tivéssemos aqui um físico. Eu lembro de ter feito um programa na Renova e em que o engenheiro Paulo Pereira da Silva o que dizia precisamente era que o mais importante quando fazia inovação era ter vários inputs de diferentes áreas, algumas delas completamente inesperadas, como por exemplo a contabilidade, mas que olhavam para o problema e olhavam para a inovação com um distanciamento e uma diferenciação que depois criava de facto valor. Aliás, conheço muito bem, aliás, eles trabalham na área do papel, portanto é uma das nossas áreas queridas. Sim, mas tem toda a razão. É importante essa componente especialmente para a inovação, diversificada. Especialmente para a inovação. E quando estamos a falar numa área mais aplicada. Portanto, eu faço uma investigação, por opção, mais aplicada, não tão fundamental. Daí nós termos uma aproximação maior com empresas. Temos contratos com a Samsung, na Coreia do Sul, temos contratos com a Merck, na área de materiais da eletrónica, exatamente porque temos uma investigação mais aplicada. Não quer dizer que a outra não seja importante. A fundamental também é importante. Aliás, mesmo hoje não há muita diferença entre a investigação fundamental e aplicada. Elas estão um bocado interligadas, porque nenhum investigador hoje em dia está a estudar qualquer coisa porque acha que é muito interessante. Não, há sempre um target, há um objetivo. Não há mesmo? Não, às vezes fico a ideia de que algumas não. teses de doutoramento e alguns projetos de doutoramento e alguns trabalhos de doutoramento, enfim, têm muito pouca aplicação na realidade e muito pouco, ainda menos, aplicação na realidade económica. Também, por isso é que lá está. Há que haver mais doutoramentos, se calhar ligados à empresa. É uma coisa que falta em Portugal. Em vez de estarmos a fazer um doutoramento ou a doutorar pessoas em áreas que sabemos que são mais estéreis a nível nacional, por que não tentar formar também doutorados em áreas que as empresas necessitem? Só que lá está, por vezes as empresas querem resultados para ontem, um doutoramento leva algum tempo. Portanto, há que haver aqui alguma estratégia. Não é que não possa ser feito, mas tem que se mudar um bocadinho esta mentalidade. Portanto, não ter a ideia que um doutorado numa empresa é um estorvo ou é uma pessoa que só vai complicar, que é muito, vai ver o pormenor e que não vai produzir... É muito picuinhas, entre aspas. Muito picuinhas. Portanto, isso é um bocadinho mito. Portanto, hoje em dia a ciência evoluiu muito, os próprios doutoramentos estão a evoluir muito. E, portanto, não é tanto assim. É evidente que ainda há alguns doutoramentos que podem não ter uma aplicabilidade direta, mas não se sabe se daqui a também a 10 anos terão. Aliás, há muitos casos da história, por exemplo, o post-it, a cola do post-it, foi uma invenção frustrada, que correu mal. Portanto, a 3M estava a tentar desenvolver uma cola muito boa e alguém fez uma cola que não prestava, ou uma cola mais fraca. E hoje em dia a cola dos post-its... Mas às vezes nem tudo é mau, quer dizer. Mas há que balançar um bocadinho as coisas. Eu estou a perceber agora porque aqui ontem andaram a pôr essa coisa nos papéis para tirar para o futebol do Benfica Sporting. Vocês não viram? O presidente do Sporting... Isto não é um prolongamento. Não vamos agora entrar por aí, por favor. É como não dão destino ao post-it, leva para o futebol, tem sempre saída. Mas há uma outra distorção.
O ano passado, há 2 anos, eu trabalhei em números, se verificava que estes investigadores, 41% ou 42% eram em matérias sociais. O predomínio das ciências sociais face... Conversa. Não quer dizer que não tenha importância, mas comparado com a matemática, com a física... Para ter uma noção de que estas coisas têm consequências, 2 vezes, e só aconteceu com a doutora Elvira Fortunato, eu falei para ela ao telefone e estava na Coreia. Provavelmente na Samsung. Não sei onde é que estava a passear. Eu vou lá com alguma frequência. E na Coreia verdade. do Norte, creio que também não estava. Mas só para mostrar que mesmo em Portugal este panorama entre investigação, universidades e empresas também está a mudar. Aliás, nós acabámos de assinar há dias um contrato grande, um projeto direto com a Imprensa Nacional Casa da Moeda. Portanto, as próprias empresas estão também a nível nacional, não estou só a falar das estrangeiras, porque essas grandes empresas já têm uma tradição muito grande na área da investigação científica, mas as próprias empresas nacionais, cá em Portugal, estão também a aproximar-se mais das universidades, porque também acham que há ganhos mútuos. Eu também tenho muito mais interesse, os meus alunos têm muito mais interesse, se calhar, em trabalharem ou fazer uma tese de mestrado para qualquer coisa que é útil para uma empresa, e não é uma tese que vai para a gaveta, portanto o trabalho pode dar origem a qualquer coisa mais aplicada, até para eles próprios, porque na sua maioria os alunos que eu formo são futuros engenheiros, portanto isso só tem vantagens em ambos os casos, até mesmo em termos de empregabilidade, porque há um conhecimento, porque ainda também há muitas empresas em Portugal, e eu digo isto muitas vezes, mas é sempre pouco, que não sabem o que é que as universidades têm mesmo em termos de equipamento científico. Nós estamos muito bem equipados, nós temos laboratórios, e estou a falar na generalidade, não estou só a falar no meu caso em particular, nós temos laboratórios científicos do melhor que há no mundo. E as empresas nacionais, por vezes, não sabem que isso existe, porque ainda existe um afastamento. Vocês não fazem propaganda. Até estes programas, este que nós estamos a ter aqui agora, é muito importante, porque parte desta informação, portanto, eu amanhã e depois de amanhã eu vou receber mails, eu vou receber também contactos de empresas que acabam por ver estes programas, e é uma forma também muito positiva de divulgar aquilo que de bom se faz em Portugal. E isso significa o quê? Um breakthrough, um avanço na produção de vinho, na produção de cortiça para rolhas, numa produção de plásticos para embalagens? Exemplo, também. Não essas são as minhas áreas em particular, mas é evidente que todas essas áreas, portanto, áreas que existem não só em Portugal, mas também fora da Europa, portanto, só há vantagens em que aquilo que se faz na investigação consiga passar. É evidente que não passa tudo, todas as ideias que nós temos não passam todas para o mercado, mas há algumas que passam, assim como todas as empresas que nascem, nem todas têm sucesso. Relativamente às áreas de investigação, deveria haver uma maior ligação entre aquilo que são os objetivos estratégicos do país do ponto de vista económico, grandes áreas como o turismo, o setor do calçado e essa ligação à investigação? Sim, deveria. Eu penso que sim. Eu sou apologista que o país deveria identificar essas áreas estratégicas, porque não somos um país muito grande e, por vezes, os recursos também não são muito grandes. Se os poucos recursos financeiros que temos, se os dispersarmos muitos, portanto, os resultados acabam por ser poucos. É evidente que depois há pessoas ou há centros de investigação que podem receber menos ou ter menos fundos, mas deveríamos apostar em áreas, porque nós não podemos ser bons em tudo. Nenhum país ou nenhuma universidade é boa em tudo. Portanto, há que apostar, não secar as outras áreas todas, mas apostar em áreas, pelo menos, nas quais há uma probabilidade ou há uma expectativa grande de... Tem assistido, por exemplo, a um incremento do interesse em teses na economia do mar? Não tenho dados sobre isso, mas sei que é portanto não é a minha área, portanto também não estou muito dentro do assunto da área do mar, mas sei que é uma área, inclusivamente, que este Governo está muito atento à área do mar. O antigo Presidente da República também foi uma das áreas que ele acarinhou, portanto sei que há agora um projeto grande na área dos Açores, portanto na área do Atlântico, e sem dúvida que irão existir teses nessas áreas. Aliás, convém que até as teses de doutoramento sejam feitas em áreas onde existe financiamento para projetos, porque depois um doutorado tem a bolsa de doutoramento, mas tem que haver projeto, porque o doutorado não tem que fazer experiências, tem que ter dinheiro, verbas para poder seguir o seu trabalho. Você não estava a lembrar daquele exemplo do Dr. Ferraz da Costa, creio que o Luxemburgo tem mais receitas provenientes da riqueza do mar do que Portugal. E Sim.
E Sim. eles não têm sequer uma praia senão de rio. Não é? Quer dizer, esse é um problema que se prende muito, penso, com a questão dos licenciamentos para agir no mar. Aqui há uns 2 anos tivemos aí uns programas a respeito da burocracia e o setor onde a burocracia interfere mais nocivamente em Portugal é o do mar. Esta ministra que veio para aí agora, na última leva, disse que ia resolver esses problemas da burocracia. Não sei se já chegou ao fim ou sequer se já começou. Tem tradição em resolver. Hã? Ela tem tradição em resolver. Essa ministra tem tradição. Tem. Bem, oxalá, porque eu fiquei à espera realmente, porque essa burocracia que manieta a ação em relação às riquezas do mar é uma coisa pavorosa. Eram 24 entidades, se não me engano, que mexiam em papéis, em todos os papéis que tinham que ver com a água. Aliás, Inacreditável. esse é um problema que é transversal a outros, nomeadamente à investigação científica. Aliás, o excesso de burocracia que nós temos, aliás, eu trazia aqui outro ponto negativo, ou outro cartão vermelho, para quem nos está a ouvir, é que eu não sei como é que é possível não mudar o excesso de burocracia que nós temos vindo a ter nos últimos anos. E cada vez é mais. Portanto, nós temos que ter as verbas que recebemos de projetos europeus, que têm que ser executados num período de tempo, por vezes não conseguimos executar. Porque os processos são tão burocráticos, exigem tantos papéis, tantas autorizações, que é um sistema perfeitamente anti-investigação. Isto só foi resolvido em tempos, na altura do professor Mariano Gago, em que realmente ele conseguiu excepcionar, portanto, as universidades e os centros de investigação não seguiam as regras da administração pública. E que eu saiba, nenhuma universidade ou nenhum centro de investigação teve processos de tribunal, etc., por não ter cumprido. E realmente é um assunto que é transversal até a todos os ministérios. Eu não percebo porque é que, com tão pouco dinheiro, o excesso de burocracia cada vez é maior. Eu acho que nós temos nessa matéria ministros com excessivamente bom feitio, com excesso de bom feitio. Eu acho que isso está nas mãos dos ministros. Nós temos uma ministra que, aliás, das poucas que eu recomendo, que é agora vice-primeira-ministra, não sei quê, aquela se chama, creio que é... Manuel Leitão. Sim. Maria Manuel Leitão. Ela tinha feito um excelente trabalho no governo anterior. Sim. E é exatamente essa ministra que me referi há pouco e que tem feito esse trabalho de simplificação da burocracia e redução da burocracia. Sim. Foi um trabalho excelente no governo anterior em que esteve. Eu estava cheio de esperanças que ela pusesse a água em ordem, mas não tenho notícia. Estas coisas costumam demorar tempo. Nós não imaginamos o que... Eu creio que o próximo programa vai tocar nisto. Quer dizer, o que é que o Estado constitui de impedimento a que se faça alguma coisa? Neste momento, as regras da administração pública são um impedimento, são um travão à investigação científica. Portanto, temos menos recursos, portanto, temos que trabalhar muito mais para conseguir mais projetos e depois somos travados internamente por leis que não se percebe de onde vêm. E dizem-nos, a mim explicam-me, eu já estou um bocado cansada de falar neste assunto, porque já falo neste assunto há muitos anos, e dizem que são regras impostas por Bruxelas, mas aquilo que eu vejo e aquilo que eu falo com os meus colegas de Espanha, França, Alemanha, etc., eu não os vejo com estes problemas, portanto, não têm. E o que eu saiba, quando estamos a falar de projetos europeus, a fonte de financiamento é a mesma, porquê tantos problemas? Eu, aqui há uns meses, um ano ou 2 anos, veio aqui uma colega minha, 2 vezes ou 3, porque ela sabia dessas coisas, e um dia trouxe um texto, não sei, creio que era um texto doutrinário a respeito do problema da burocracia. Nem sei para que aquilo foi gizado, creio que vinha da Assembleia. E eu comecei a ler o texto, aquilo era tão estúpido, que comecei a ler e tal. E o Judite, não era você que estava comigo no programa, pensou que eu estava a fazer de propósito para entaramelar aquilo tudo. Se eu tome lá, você, coitada, não leu 3 linhas que se percebesse nada. Proveniente do nosso órgão supremo legislativo. Não sei quem foi o pobre deputado que escreveu aquela coisa. Com base naquele papel, só pode ficar tudo pior. Não sei o que é que fizeram ao papel, oxalá tenha morrido, mas, quer dizer, é um exemplo. Aquilo que era para, digamos,
traçar linhas de progresso na redução da burocracia era a coisa mais estúpida que se pode pensar. No analfabeto. Era em si próprio muito burocrático, o documento. Deve ter andado nas novas oportunidades. Dr. Helder Fortunato, o ensino secundário hoje em dia, de alguma forma, prepara bem os alunos para uma carreira académica de excelência e, sobretudo, ao nível do doutoramento? Eu acho que sim. Portanto, os alunos que nos chegam, eu recebo os alunos na universidade. Aliás, ainda hoje tive o dia todo a dar aulas a alunos do primeiro ano e realmente eu fico contente porque então este ano os alunos que nós recebemos, e eu dou aulas ao primeiro ano, são alunos muito bons, alunos muito motivados, alunos muito curiosos e realmente é muito gratificante para um professor estar a dar aulas e estar constantemente a ser interrompido com dúvidas e a querer saber mais. Portanto, eu hoje até estou contente porque estou a dar, aliás, esta semana é a última semana de aulas e os alunos estão bem preparados. Não quer dizer que sejam todos, mas nota-se que realmente quem chega à universidade... São alunos mais desafiantes do que eram há 10 anos? Talvez. Porque também eu acho que isto é também uma evolução. Pode imaginar porquê? Como? Imagina porquê? Ou não? Pode... Não sei, porque tem tudo a ver também com a parte que vem antes do ensino. Eu penso que acabam por estar mais bem preparados. Aliás, os estudos do PISA, aliás, que foi comentado na semana passada, mostra que neste momento estamos acima do valor médio da OCDE, mas temos vindo a aumentar-se gradualmente todos os anos. Portanto, tem havido um crescimento positivo e isso também se reflete depois na universidade. Se isso já fosse um efeito do PISA, ou das circunstâncias que o PISA refere, era bastante bom. Era bastante bom. Não, estamos no bom caminho. Oxalá tenhamos alguma coisa em que estejamos no bom caminho. Não, eu acho que este ano também não podemos ser tão pessimistas. Eu sou, por natureza, otimista e eu penso que este ano nós estamos a atravessar uma onda positiva. E começo com o futebol, que eu também gosto. Tivemos o António Guterres, tivemos também a Web Summit. Eu penso que Portugal, nestes últimos tempos, é notícia... Tivemos um ano fantástico do ponto de vista do turismo. É notícia pela parte positiva. Eu acho que temos que também explorar um bocadinho esta onda positiva doutora, e não são só desgraças. Porque... Doutora, não. É que se não vencer as desgraças, elas são de tal tamanho, nós apanhamos uma cacetada, passa a expressão, ficamos mais 10 anos a gemer. Eu sei, mas não é por sermos pessimistas que vamos resolver o assunto. Quer dizer, é que tentar ser otimista e tentar resolver mas o problema não é de otimismo, o problema é de perceber as coisas que merecem ser vistas com grande seriedade. Ser o quarto caloteiro do mundo, consegue acordar mais bem disposto amanhã depois de levar isto para casa? Ou fiquei otimista? Não fico otimista. Aliás, eu... Nós estamos já a festejar a economia crescer 0,2%. Já estamos nisso. A gente pensava que ela crescesse 3%, andamos em 1% e não sei o quê. O governo, com o programa que tinha, esperava que andássemos pelos 2% a crescer. A gente está a crescer 1 e picos. E sem crescimento não há geração de meios para manter o Estado. Não há geração de meios para manter o Estado. Nós temos uma dimensão do Estado que anda 8 a 9 mil milhões acima das suas possibilidades. 8 a 9 milhões. Bom, vamos ver até que ponto é que a investigação científica pode, de alguma forma, reverter estes números. Mas ainda bem que a investigação anda. Professor Helder Fortunato, recomendaria a quem vai fazer um doutoramento que estivesse a trabalhar, estivesse numa área de trabalho que depois pudesse explotar uma investigação relacionada com esse lado mais profissional, ou é de alguma forma salutar que um investigador esteja apenas na investigação e de alguma forma distanciado daquilo que é a realidade económica do dia-a-dia? Depende também da própria perspectiva do investigador. Eu, no meu caso em particular, gosto mais de fazer, por opção, uma investigação mais aplicada, mais ligada a produtos, a dispositivos, à área dos circuitos integrados, que é onde trabalho. Mas é por opção, porque eu sou engenheira, portanto sou engenheira e gosto de fazer coisas. Aliás, eu costumo dizer, nós no laboratório, às vezes dizem que o grito de vitória é eureka, quando se consegue descobrir alguma coisa. Nós não usamos eureka, usamos funciona. Porque quando fazemos qualquer coisa é porque funcionou, porque otimizámos um determinado processo.
Ambas são importantes, mas depende também do gosto e da perspectiva de cada e da própria área de investigação. Repare, eu trabalho numa área de engenharia de materiais, nanotecnologias, que é uma área muito aplicada. Ora, por natureza, é uma área que está próxima das empresas. É-me mais fácil a mim contactar uma empresa e apresentar um produto e tentar desenvolver qualquer coisa que a empresa precise do que uma área que é mais fundamental ou que está a investigar qualquer coisa mais distante. Não quer dizer que seja importante e que tenha que ser acarinhada. Há é que fazer aqui um bocado o balanço e é uma questão também de gosto pessoal. Tomina Carreira, estamos a chegar ao final deste programa. Vamos, de alguma forma, sintetizar aquilo que tem sido a investigação em Portugal e a importância da investigação para o futuro da economia portuguesa. Eu suponho que é um setor que tem a partir do ministro Mariano Gago, seguido uma rota muito louvável e positiva. Eu não conheço investigadores, tirando a doutora Elvira Fortunato, mas há realmente coisas em que se nota que isto vai andando. Para mim, tenho uma posição de discordância sobre o modo como se anda a financiar. Eu tenho a impressão que se anda a financiar muita gente que era melhor ir jogar futebol ou ir para outro sítio. Não sei se exige aos financiados a prova dos trabalhos que realizam. Não sei. Não me parece também que o país precise que seja sobretudo nas áreas sociais que se anda a gastar dinheiro. Acho que precisamos provavelmente noutras áreas. E este destino dos beneficiários deste financiamento da investigação científica ser tão pequenamente, tão minimamente dentro das empresas, acho que justificava que os governos já tivessem olhado para isto. Nem que fosse o governo a proteger as empresas financiando a sustentação dos investigadores dentro das empresas. Sei lá, pagar meio salário, empresa, qualquer coisa que pusesse realmente os investigadores dentro das empresas. Mas isso está a ser feito. Está a ser feito? Está a ser feito. Isso é uma boa notícia. Está a ser boa feito. Notícia. As empresas podem não ter meios financeiros à partida, mas acho que era uma boa aplicação que o Estado faria. Aliás, porque o próprio sistema científico não tem capacidade de absorver só por si todos estes doutorados. Portanto, eles têm que ser escoados, têm que ir exatamente para o tecido empresarial. Se chegassem às empresas, eu acho que era realmente um passo muito em maior número. Esses números que o professor Avelino Jesus publicou deixaram-me completamente derrotado. 20 e tal mil doutorados e havia uns centos poucos nas empresas. Uma coisa. E admito que seja por falta de base financeira da empresa, isso admito. Mas aí é que acho que vale a pena o Estado pôr dinheiro. Claro, mas o problema também está do lado da especificidade das empresas, são pequenas e médias empresas, portanto há aqui vários aspectos, um aspecto cultural, um aspecto de mentalidades, não olhar para um doutorado como um encargo a mais e que não vai ajudar a empresa. Portanto, como um estorvo, como a professora dizia há pouco. Como um estorvo, entre aspas, portanto há que desmistificar um bocadinho isso, como eu já referi. Sim. Portanto, se a empresa quiser estar no mercado, quiser inovar, é fundamental ter recursos altamente qualificados. Sim. E é a única riqueza que nós temos, porque não temos petróleo, não temos diamantes, temos pessoas. Portanto, só o capital humano poderá, de alguma forma, fazer com que Portugal seja mais competitivo tem que ser, de futuros, claramente. Tem que ser, não há outro. Formá-los para os manter dentro da escola, não sei se é grande vantagem. Muito bem, professora Avelino Fortunato, muito obrigado por ter vindo aqui aos Olhos nos Olhos. Tomina Carreira, cá estaremos para a semana com o tema O Estado como entrave ao desenvolvimento. O professor Luís Valadares Tavares vai ser o convidado da próxima semana nos Olhos nos Olhos. Contamos também consigo que tenha uma boa noite. Até amanhã.